não dá para não mencionar o Botafogo, né? Porque não é só que o Botafogo está perdendo o título, meu caro Thiago Minhoca. O Botafogo está perdendo o título com requintes de crueldade. É pior, não é que ele perdeu, ele ilude o torcedor, não é que ele está sendo goleado, ele até faz ali 3-1 no segundo tempo. Agora sim, vem a reação botafoguense, mas não. Luiz Soares fez 3 gols, né? Carregando o time do Grêmio nas costas, e mais um vexame do Fogão, que tá mais para foguinho, ou, se tiver fogo ainda, né? Tem fogo ainda esse Botafogo, Thiago? Cara, assim, talvez não exista hoje um torcedor mais dolorido, assim, no mundo do que o do Botafogo, assim, Arthur está aqui presente, ele quer torcer do Santa Cruz, certamente. Sabia que ia sobrar para mim. Não, é porque, assim, nada se compara ao que o Botafogo está passando nesse momento, assim, é algo... Se fosse um roteiro de filme, você diz assim, não, peraí, exageraram demais, sabe? Forçaram demais a história para, sabe, dar uma trama legal. Mas é real, velho. É isso que está acontecendo. A história em Ted Lasso é mais verossímil. É isso, a série Ted Lasso é mais verossímil do que isso. Quando eu assisti a primeira temporada de Ted Lasso, eu falei, pô, velho, que coisa, né? Sempre para terminar de uma coisa meio bonitinha e tal, assim, sempre parecia que as coisas dão tudo certo. No caso do Botafogo é o contrário, né? Dá tudo errado. E eu até falei no Twitter que essa Série A de 2023, quem quer que seja rebaixado, quem for para Libertadores, quem for ser o campeão, e aí, de toda forma, campeão ou não Botafogo, vai ser a Série A do Botafogo essa. Essa vai ser aquela Série A que, tipo assim, se o Bahia conseguir escapar. Foi naquela edição, lembra? Que o Botafogo abriu 13 pontos de vantagem e deixou escapar o título, tipo assim, quase deixou escapar o título e tal. Então, essa Série A de 2023, não há outro protagonista que não o Botafogo, assim. É a história tanto da surpresa do início, da largada que fez, e aí, do pedido de Cristiano Ronaldo de tirar Luiz Castro, assim, é um roteiro que é tudo, né? É drama, é comédia, é simplesmente sensacional o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Eu estou lamentando, apesar de cansado também, né? Mas lamentando porque esse campeonato vai acabar. Porque seria muito legal, assim, ver toda a situação. E ainda tem mais coisas, né? A gente vai daqui a pouco debater a situação na parte de cima da tabela, título, Libertadores, e também da parte de baixo. Mas eu tô achando maravilhoso. Hoje foi um grande capítulo. Mais um capítulo, uma semana depois de um outro grande capítulo, né? É aquele... Sabe quando termina o capítulo e tem aquela coisa tipo assim, caraca, meu irmão, caraca, e o próximo episódio? É exatamente isso que aconteceu nos 2 últimos meios de semana. Parece que não ia ter um episódio melhor, né? Depois daquele Palmeiras e Botafogo, o auge foi aquilo. Aquilo foi o auge. Aí o Palmeiras perde, o Bragantino perde, aí o Botafogo perde. Pô, o Botafogo aí tá de brincadeira. Arthur Silva, você que é acostumado com sofrimento, fale sua opinião sobre o Botafogo. Que sacanagem. Que é isso. Não, e Fábio fala como se ele não fosse, né? É verdade. Não, mas tá melhor que você. Não faz isso, não. Tá melhor que você, pô. Agora... Rapaz, assim, a situação do Botafogo é surreal, porque a gente falou até um pouco ali quando comentou a situação do título do Fortaleza, né, que deixou escapar. Eu acho que a situação do Botafogo ela tem um pouco disso, que assim, eu tenho certeza que para muitos torcedores do Botafogo, o que faz o sofrimento ser ainda maior, porque a galera via como, e eu já vou dizer via, porque eu acho que depois de hoje o Botafogo, que eu tinha falado que ele ainda era talvez. Ainda tinha aquela pergunta até que o Fábio fez, né? O que é mais provável? Botafogo ser campeão ou ficar fora do G4? Eu acho que já dá para dizer agora que o mais provável é ficar fora do G4, tá? Mas assim, o torcedor do Botafogo ele via como uma grande oportunidade para uma geração inteira de ver o Botafogo como campeão brasileiro. E assim, a sensação, eu tenho certeza da galera tá vendo e, velho, tá passando uma chance que não sei se vai ter novamente, sabe? Ou se vai ter, quando vai ter novamente. É algo único, né? Você abrir 14 pontos, foram 14 ou foram 13, 13 sei lá, pontos. 13, pronto. 13 pontos de vantagem, sabe? E agora, eu tava até
vendo depois o pós-jogo ali no Sport TV, né, o pessoal comentando, e é total verdade, assim, o Botafogo hoje ele é líder na tabela, numa situação que ninguém sabe como ele é líder ainda. A verdade é essa, você olha a tabela e pelo que vem jogando, pelo que vem sendo as partidas, pelo que vem sendo o desempenho, os resultados, é um líder que ninguém olha mais, sabe? Sabe aquela história do começo do campeonato que quando o Botafogo liderou, aí os rivais, principalmente a galera do Flamengo, dizia: ah, não, tem que mirar é o segundo colocado, porque esse Botafogo aí uma hora vai farrapar. Pronto, agora essa situação é clara, é totalmente clara. Ninguém, eu acho que olha mais o Botafogo assim como líder, o cara que tem que ser perseguido, sabe? Perdeu esse posto. Eu acho que o torcedor, por exemplo, do Grêmio, ele olha com muito mais cautela o Palmeiras com o Flamengo do que até mesmo o Botafogo, sabe? É uma situação assim, é, é inacreditável. E aí você tem alguns componentes assim que é muito a cara do Botafogo, né? Por exemplo, esse jogo hoje foi em São Januário, né? Porque o Botafogo disponibilizou o Engenhão para ter o show de RBD, que eu não sei se já é hoje ou é amanhã que vai ter o show, enfim. São 2 dias, Luiz hoje e Soares, amanhã. pronto, Luiz Soares, ele não joga em campo de gramado sintético. Ele não jogou contra o Palmeiras na Allianz e ele não jogou contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Não sei se hoje a galera ia conseguir convencer ele a jogar por ser uma partida do primeiro contra o segundo colocado. Assim, não do primeiro contra o segundo, mas o Grêmio podendo se tornar segundo, né? Um jogo tão decisivo. Mas não seria nada absurdo o Soares não jogar mais uma vez, porque a gente viu várias vezes o Soares meter o pé lá no Grêmio. A gente sabe a moral que ele tem lá e quando ele não quer fazer algo, ele não faz e acabou. E E aí vai mesmo que Soares. jogasse, Arthur, talvez ele não jogasse como jogou, né? Porque ele fala que o gramado sintético prejudica muito o joelho dele, né? Então ele podia até se esforçar, mas Jogar talvez receoso, né? não ser tão decisivo como foi. Aí o cara faz o que faz no segundo tempo. Acaba com o jogo. O Soares acabou com o jogo no segundo tempo. Beleza que a zaga do Botafogo também deu uma colaboração que, bens a Deus, o espaço que Soares tem, sim, ele vai jogando que vem na MLS, não sei se ele vai ter tanto espaço como ele teve nesse segundo tempo para fazer os gols que ele fez. Mas o cara decidiu o jogo e aí entra o que a gente já falou aqui várias vezes, eu até falei no programa passado, que é o Botafogo, ele tem um psicológico nulo, assim, a pressão, essa questão da oportunidade, de que é algo que o Botafogo não disputa ali desde 1995, porque de lá para cá, basicamente, o Botafogo não disputou mesmo ali pau a pau o título no Campeonato Brasileiro, depois daquele Campeonato Brasileiro que venceu. E e assim, o psicológico era, eu até comentei que assim, o Grêmio vai e faz um gol no começo ali com o Soares e o Botafogo perde a cabeça. Na verdade, o requinte de crueldade foi muito maior, né? O Botafogo fez 3-1 e aí depois quando o Grêmio começou a reagir, o Botafogo se acabou. Se acabou, não fez mais nada na partida. Enfim, o cenário e o pior é que você olha para frente assim, não dá para ter esperança de que vai girar a chave, né? Eu É, até, eu até não, dei não, uma não, dica, eu até dei uma dica que é o seguinte: se o Botafogo olha para a perspectiva que o último jogo que ele fez agora contra o Grêmio é o primeiro, e aí de trás para frente, o último jogo é o primeiro jogo dele, que faz estreia, o Botafogo vem de 5 vitórias seguidas e acabou de assumir a liderança do campeonato. Se ele quiser olhar numa perspectiva, tipo, caramba, eu comecei mal o campeonato, e aí eu consegui a recuperação, acabei de assumir a ponta da tabela. Porque é isso, o Botafogo ainda é o líder do campeonato, né? Para quem gosta de usar a frase, eu até também coloquei no Twitter. Se o campeonato terminasse hoje, pronto, o Botafogo seria campeão. Mas Depende só de si, né? Porque mas o é um problema. líder, mas é aquele líder que eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo não se sente líder. É o que eu estava comentando. Eu acho que os rivais não na é, briga pelo o título time já se olham e vergonha assim, hoje. o O Botafogo time já se não é mais vergonha. meu principal rival, assim, sabe? Nessa disputa. É Não, complicado. eu lembro do programa passado, foi o Minhoca que falou, né, que ele achava realmente que o Botafogo terminaria líder nessa rodada, e de fato terminou, né, Minhoca? Mas na próxima rodada, eu digo aqui que eu acho que o Botafogo termina em quarto. Porque eu não vejo o Botafogo ganhando do Bragantino, o Bragantino passa, o Grêmio também acho que passa, acho que todo mundo passa. O Palmeiras pega o Inter, o Grêmio pega o Corinthians. Então, a possibilidade do Botafogo terminar a próxima rodada em quarto é enorme. Vai lá que vai ter jogo a menos ainda e tal, mas assim. Seria uma zebra, dá pra gente dizer, né? O Botafogo terminar líder na próxima rodada. Diante de
desse cenário atual, O cenário. quebra. Olhando Bora, bora começar por aí. Tem um dashboard aí já pronto, Pedro? Ainda pronto, não vocês falando. Enquanto o Pedro coloca o dashboard, uma pergunta para vocês. Ainda dá tempo de mudar de técnico o Botafogo ou não? O Botafogo precisa de um fato novo, só isso daria uma esperança. Mesmo que seja, claro que os jogos quarta e domingo, mas vai ter a data FIFA aí, enfim. Me parece que algo tem que ser feito, né? Porque Lúcio Flávio não me parece capaz, nunca apareceu, inclusive, de ajeitar essa equipe. Há nomes no mercado, tem como fazer isso ainda ou é rezar para ir com o que tem e virar chave para o seu? Como eu estava dizendo, né? Tem a questão assim desse roteiro do campeonato para o Botafogo, que é o grande protagonista do campeonato. Vocês lembram que quando o Botafogo bateu o Bahia, eu acho que eu citei aqui no Raio X na época, eu falei, olha, ninguém pontuava contra o Botafogo jogando, né, lá no Rio de Janeiro, né, jogando lá no Engenhão. 12 vitórias seguidas. Ninguém tinha conquistado isso na história dos pontos corridos. Logo após, teve exatamente o duelo contra o Flamengo, né, o outro jogo em casa. E eles perdem aquele jogo, e foi naquele jogo que o Laje mencionou aquela frase que a gente citou aqui na semana passada. Aliás, no último, né, na segunda-feira. Que o fato dele ter dito, se não estiverem gostando, eu coloco meu cargo à disposição. Aquele tipo de frase, como a gente citou aqui na segunda-feira, era de um clube que não estava entendendo assim, tudo bem, pesa você perder o treinador que estava dando certo, que era o caso do Luiz Castro, mas acho que até mesmo a diretoria sabe de, tipo, olha, não, de maneira nenhuma. Vai ter desconfiança? Vai, é natural, quando sai um treinador que estava muito bem e entra um outro, não vai repetir o mesmo feito, mas não pode perder o foco. E o que a gente vê, assim, depois daquele 4-3 da semana passada, do Botafogo, desculpa, para o Palmeiras, ali era para ter sido, para muita gente, né, o ponto derradeiro. O que aumenta mais esse problema para o Botafogo essa rodada foi excelente para o Botafogo. Excelente. Porque o Flamengo ganha do Palmeiras, o Bragantino perde para o São Paulo, e ele tinha esse confronto direto contra o Grêmio, em que ele novamente abria, né, a vantagem no placar, chegou a fazer o 3-1 e novamente cedeu uma virada inacreditável. Inacreditável. Então, assim, é um segundo golpe que não acho que um fato novo consegue mais reverter essa situação. Porque internamente, né, e aí vou citar nosso colega, né, Felipe Neto, né, que é a colega do nosso colega Zé Passini. O Felipe Neto falou uma coisa naquele jogo lá do Atlético Paranaense, né, o jogo que teve o apagão, que naquele dia algo estranho estava no ar. Ele não é de ter essas crenças nem nada, ele disse que naquela noite, sei lá, um vento diferente bateu, a energia estava estranha, e não só ele, como botafoguense, outras pessoas, e acho até que Passini também sentiu esse sentimento negativo que estava no ar. E eu acho que ele estava certo. Eu acho que ele já estava premeditando. Isso, sabe o que é isso, Minhoca? Esse sentimento no ar. Isso é medo. Exatamente, é medo. Medo porque o Botafogo ele criou uma responsabilidade de ser campeão. E assim, o Botafogo começou o campeonato, tinha nenhuma responsabilidade de ser campeão, mas depois da campanha que fez, aí você fica na ansiedade, na euforia, mas também vem o medo, né, de que acabe pipocando igual tá pipocando, né? E eu acho que assim, eu acho que vai haver a mudança, tá? Já começou essa semana, a gente vê especulações, né? Falar em Luxemburgo, Cuca, disseram que com o Cuca até chegou a ter conversas do Botafogo indo atrás dele, ele acenou positivamente. Eu acho que vai mudar. Se não for para o final de semana, eu acho que na parada da data FIFA, eu acho que o Botafogo vai colocar alguém no comando. Não acredito mais que dê jeito. Até porque, assim, vamos ser sinceros, o Botafogo ele tem um bom time, mas ele não tem um time também que você diga, pô, o problema do Botafogo é só treinador, porque ele tem um time que é para ser campeão brasileiro, sabe? Não é como um Flamengo, sabe? Que você tem uma troca de treinador, você diz, pô, o elenco do Flamengo, elenco que você sabe que se encaixa, sabe? Você sabe que é um elenco que tem grande potencial. O time do Botafogo tem esse poderio, sabe? Não é assim um time que tá
acima da média, que se chegar, então, o treinador ele vai, então, colocar as coisas no prumo natural e etc. O Botafogo ele vinha rendendo acima do que o seu elenco parece indicar que ele tem capacidade, e eu acho que é basicamente impossível agora. Né? No impossível não dá para a gente falar, porque no futebol não tem como a gente falar disso, mas é muito improvável que ele consiga retomar aquele nível de rendimento que ele tinha no primeiro turno. E para o Botafogo voltar agora para os três, ele vai ter que retomar o próximo aquilo. O Botafogo disputar título, ele tem que estar próximo ao máximo que ele consegue oferecer. O Botafogo rendendo o que o elenco oferece, ele vai ser uma equipe que vai brigar por G6, sabe? Vai brigar por vaga na Libertadores. Ele não vai ser um time que briga por título, sabe? Então, por isso que eu acho que é muito difícil agora conseguir corrigir com pouco tempo, com poucas rodadas, com um momento negativo psicológico muito forte. Eu acho que, obviamente, o novo comando ele pode ajudar nisso, mas eu acho que é difícil, assim, que dê resultado, sabe? Mas eu acho que vai acontecer. Até retomando a resposta para o que Fábio perguntou. Bom, o 10 está pronto, né, Pedro? Vamos dar uma olhada aí na tabela, né, inicialmente aí dessa rodada, começando aí pela parte de cima, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Bahia, do Fortaleza. A galera pode estar esperando aí, a gente vai falar. É a distância do quinto, né, que é o Flamengo, para o líder, só 3 pontos. 3 equipes com 59 pontos. Tem o Bragantino que tem uma a menos, mas ainda tem um jogo a menos também que Grêmio e Palmeiras. Hoje, que vem logo atrás, né? Então, o Flamengo também. Então a gente tem um cenário que, por exemplo, o Flamengo pode ter 59 também, né? Pode. Ele pode chegar com o mesmo número de jogos. Ou o Bragantino ser o líder, né? E claro, o Botafogo não vencer o seu jogo atrasado contra o Fortaleza, né? Mas isso só vai ser lá para a data FIFA, então ainda vamos continuar aí a próxima rodada, pelo menos com essa diferença de jogos. E aí o primeiro detalhe, né, que aí eu pedi até para Pedro colocar, o retorno, né? O quanto mostra o quanto o Botafogo desintegrou. É o 19º colocado, é o penúltimo, só na frente do América Mineiro, assim. Não, ele tá ponto na frente do América. Um ponto. Na frente do América. O Botafogo, ele não precisava fazer uma campanha espetacular no retorno, né? Ele podia diminuir a vantagem, mas ele tá fazendo uma campanha, de rebaixamento, né? E uma campanha de São Paulo, por exemplo, ali, ó, 11º lugar, bota mais 6 pontos, restando 5 rodadas. Tranquilo, Eu ia né? citar o Fortaleza, que é uma equipe que dividiu as atenções com o campeonato para jogar a Sul-Americana, voltou abaixo, né, tendo resultados não tão ruins, e tem 5 pontos a mais. Se o Botafogo tem 5 pontos a mais, sabe? A gente estaria aqui falando aí, não, vacilou, mas ainda está muito encaminhado. Seria esse o discurso. E foi o caso daquele Corinthians de 2017, né? O Corinthians de 2017 fez uma campanha, acho que de 10, tem como olhar aí, Pedro? Foi 2017, né? Isso, 2017, o Corinthians de Carille. O retorno do Corinthians. O 12º, fez 25 pontos. Hoje o Botafogo tem 12, com mais... São 6 jogos que vai fazer? Não, 8 jogos, né? Não, 7 jogos que ainda vai fazer, né? Não é isso? Ele tem 32, faltam 6 jogos. 6 jogos. Então, aí, no caso, né, para quem quem fez naquele ano lá do Corinthians, né, que fez 25 pontos, tem que somar mais uns 13 pontos aí. É difícil imaginar, né? O Corinthians também deu sorte, porque foi aquele retorno lá de 2017, com baixa pontuação, né? A Chape, por exemplo, foi a líder daquele retorno com 32 pontos. Então, também foi fora da curva isso, né? Foi, exatamente. Você tem um turno com 32 pontos, é uma pontuação baixa, né? Então, teve isso também que ajudou pro Corinthians. Né? O Fortaleza, ano passado, fez 40 e terminou, acho que em terceiro do retorno, se eu não me engano. Só para dar noção. Mas isso mostra que, no caso do título, né, tá muito em aberto, de fato. E como a gente tinha citado, né, aquele ano aliás, no último programa, e aí eu acho que o Pedro também pode colocar,
os jogos que restam, né, das equipes da parte de cima, né? Porque agora se tornou aquela... Cada rodada agora se torna... como é que fala? Quando todo mundo chega na linha de chegada ali, é o... sei o que, chart. Photochart, pronto. Ali é no detalhe, é um nariz, é um cabelo na frente que para definir quem vai ser o campeão, né? Nesse momento tá todo mundo... Acho até que o Atlético Mineiro pode se dar o luxo de dizer, eu também tô vivo. Tô vivo. Eu acho também, até porque os times estão perdendo oportunidades, né? Perderam essa rodada foi bem ruim para... Eles jogaram... Eu vi o primeiro tempo, né? O Corinthians foi melhor no primeiro tempo, e depois eu vi que o Atlético Mineiro empatou e pegou os minutos finais do jogo do Corinthians. E estão dizendo que o Atlético Mineiro teve realmente chances de virar a partida contra o Corinthians. Então ele poderia ter 2 pontos a mais aí, poderia estar na mesma pontuação do Flamengo, né? Então 5 pontos aí, difícil. faltando 5 Eu acho rodadas. difícil para o Atlético, porque assim, ele tem 5 pontos a menos e ele tem um jogo a menos do que Red Bull e Flamengo, né? Que se um vencer aí, essa diferença do Atlético já aumenta. Mesmo se for empate, não, né? Porque iria no máximo a 59 o Red Bull Bragantino ali. E o Botafogo também tem um jogo a menos, né? Embora o Botafogo, não sei, talvez tenha mais chance que o Atlético, mas eu acho que do Botafogo até o Flamengo, quem tem menos chance de ser campeão nesse momento, ao que parece, é o Botafogo, assim. Mas, Quem parece mais como azarão. E é o time que tem menos jogos em casa, né? Todo mundo tem 3 jogos em casa, o Flamengo tem 4, e o Botafogo faz apenas 2 jogos em casa, embora a tabela do Botafogo não seja assim horrível, não. Tem alguns pontos interessantes. Exatamente. Porque eu falei no programa passado, a tabela do Botafogo é ruim. Não é ruim. A tabela do Botafogo é boa. O problema é o Botafogo. Se a gente bota essa tabela aí para qualquer outro time, a gente ia dizer que era boa. Mas como é o Botafogo, a gente fica meio com medo, né? Mas tem, o Galo tem uns jogos interessantes, né? Tem 2 confrontos diretos. Vai jogar contra o Goiás. Assim, a gente sabe que o Atlético Mineiro empatou recentemente com o América Mineiro, né? Assim, foi um tropeço daqueles. Mas se vence o Goiás, vai assim, valendo para cima do Grêmio nesse duelo e depois enfrentar o Flamengo, né? No Maracanã, que tem uma rivalidade também muito grande entre os 2 clubes. Então, o Galo também, assim, acho que é o menos favorito dentre esses 5 aí, né? Acho que aí é que tá, né? Aí é onde entra, porque aí é o 6º colocado, né? Na prática, para o Botafogo, assim, ser 5º ou 6º nesse momento da Libertadores vai ser um prejuízo grande, não ganhar a vaga direta, mas poderia ser mais agravante que a distância dele para o Atlético Paranaense, que é o 7º, que aí é nem ir para a Libertadores, que hoje está com 50, é isso? O Atlético Paranaense? Acho que é isso, né? 50. Isso. Então, assim, faltando 5 rodadas, acho muito difícil, mesmo o Botafogo fazendo muito esforço, que o Atlético Paranaense ultrapasse ele. Então, eu acho que ele vai para a Libertadores, a dúvida agora que paira, e tudo indica que ele vai entrar ali, talvez, e aí eu acho que o Atlético Mineiro talvez seja o menos provável, né? Ele ou o Bragantino. A única coisa que eu não quero aí nessa briga é que o Atlético Mineiro chegue na última rodada podendo ser campeão. Porque a última rodada ali é na Fonte Nova. Não, aí... né, eu acho que tu precisa, a torcida do Bahia precisa que o Atlético Mineiro tenha a situação dele definida na última rodada. Totalmente definida. Porque assim, não pode ter o Atlético Mineiro chegar precisando de vaga de fase de grupos. Porque aí também já se torna mais difícil. Já seria bom o Atlético Mineiro ou dentro da fase de grupos ou já garantido na pré. Se ele cair de rendimento, não ficar disputando com o Atlético Paranaense, né? Essa última vaga de Libertadores também. Exato. É o Atlético que perdeu do Curitiba em casa, empatou com o América Mineiro na rodada passada. Seriam 5 pontos aí que o deixariam com os mesmos 59 pontos aí de Botafogo, Grêmio e Palmeiras. Que o Atlético é o mais improvável, né? Quer dizer, talvez junto com o Botafogo, né? No contexto de hoje. Mas dos perseguidores, o Atlético é o mais improvável. Mas quem é o mais provável? O Flamengo, depois do 3-0 no Palmeiras, e com essa tabela maravilhosa, né? Os jogos fora de casa é com o São Paulo de férias e o América Mineiro, que eu acho que vai ser no interior de Minas, né? Então deve ser muito flamenguista. Então é um jogo praticamente em casa para o Flamengo. Também
Se ele conseguir ver, eu acho que o que vai definir muito a situação do Flamengo, não sei se vocês concordam, é o jogo atrasado contra o Bragantino. Porque se ele vencer, eu acho que ele vira o principal time aí para ser campeão. E se o Bragantino vence, vira o principal também, né? Sim. É complicado porque está muito equilibrado. Por mais que alguém consiga abrir uma vantagem de 3 na liderança, vamos imaginar aqui uma possibilidade. O Grêmio vence do Corinthians, sei lá, o Palmeiras perde ou empata com o Inter, o Flamengo fica no empate com o Fluminense e o Bragantino empata com o Botafogo. Aí abre só 2 pontos de vantagem. Eu não acho que define ainda o campeonato, assim, de nem Bragantino Não. e nem Flamengo se vencer esse Não, jogo atrasado. mas não é definir, mas assim, um time que tem mais condições mentais, de elenco, de tabela, para ser o campeão. Não, assim, Palmeiras e Flamengo sempre vão ser o time que a gente sempre considera com maior potencial, porque tem os melhores jogadores, né? O Tite A chegou minha melhor tabela é do Palmeiras. a melhor tabela do A minha Palmeiras. melhor tabela é do Palmeiras. A gente já tinha comentado isso antes, né? Que é uma tabela que você vê 9 pontos aí, tranquilo. E aí tem um detalhe que é interessante. O Fluminense, para enfrentar o Flamengo, é diferente do Fluminense quando enfrenta o Palmeiras. Porque é um clássico, né? E o Diniz até chegou a falar que vai tentar honrar ao máximo até o final do campeonato o foco maior. Claro que é depender do contexto, não sei se ele... Porque, por exemplo, o Fluminense sabe que nessa briga aí tem 2 rivais dele na disputa, o Botafogo e o Flamengo, né? Eu não sei o quanto pro Fluminense, assim, de uma certa maneira, é um incômodo, porque ele ganhou o principal título nessa temporada, né, que é a Libertadores, ver um outro carioca meio que também ganhando, o Botafogo, por toda a história. Se a história do Fluminense de ganhar a primeira Libertadores já tinha sido meio que exclusivo assim, para o Fluminense, né? O Botafogo ofuscar isso, não sei se o Fluminense vai fazer tanta questão assim de buscar vencer o Palmeiras, mas eu vejo que é diferente. A postura do Fluminense... Bom, é muito diferente, até pelo momento que vai enfrentar, porque assim, o Flamengo pega o Fluminense agora. Palmeiras e o Grêmio vão pegar o Fluminense na reta final do campeonato, que é um Fluminense que já vai estar muito mais com a cabeça no Mundial, sabe? Já pode estar até, sei lá, tem alguém que está meio um risco de lesão, não vai colocar o cara, já vou segurar o cara para levar para o Mundial, sabe? Tem isso também, né? Então, o momento do jogo também acaba influenciando bastante. Isso aí, sem dúvida. E nem obrigatoriamente, porque o Fluminense vai fazer, sei lá, igual o Grêmio. Esqueci o ano que o Grêmio pegou o Flamengo. Foi 2009, né? Que era o Inter disputando com o Flamengo. Era Grêmio e Flamengo no último jogo. O Grêmio mandou um mistão com sub-20. Nem acho que seria nem acho que precisaria o Fluminense exatamente fazer isso, sabe? Mas mesmo sem isso, você já sabe que o jogo é diferente, né? Um clássico ele é sempre diferente. Não tem para correr, né? E tem o fator Fortaleza, né? Que eu estava olhando aí, o Fortaleza é o único clube que está inserido em 3 jogos dessa turma aí, né? Ele enfrenta em casa, acho que é primeiramente o Botafogo, que é o jogo atrasado, logo na sequência enfrenta o Palmeiras e depois joga fora de casa contra o Bragantino. São 3 rodadas seguidas ali que o Fortaleza, a depender do que ele consiga, né, contra essas equipes, né? Então, já perdeu para o Flamengo, né? O Grêmio chegou a empatar quando veio para cá e perdeu também para o Atlético Mineiro. Então, Fortaleza também pode meio que ser o fiel da balança aí para algumas situações. E o Grêmio? Vocês confiam no Grêmio ou vai depender muito de Soares, ter condições de jogar todos os jogos? Tabela boa também, viu? Até fez um levantamento do Soares no segundo turno, ele só não participou de gol ou assistência em 2 jogos, né? Então, em todo jogo, ele ou deixa gol ou deixa assistência. Eu não tinha visto, o Fluminense também, né? Tá ali, eu não tinha visto. Então pega Palmeiras, Grêmio e Flamengo, né? Então o Fluminense também tá muito envolvido aí com o título do brasileiro. Uma rodada ali também, Mas assim, Foi algo até que o Diniz falou ontem, né? Que ele ia jogar sério até porque ele sabe que os jogos são importantes para outras equipes, que ele não quer que, sabe, acabe ocorrendo uma injustiça no campeonato, algo nesse sentido, por causa disso.
Mas assim, na prática, a gente sabe que não tem como ser a mesma coisa, né? Então, essa última rodada ela acontece, e o Mundial começa quando, Minhoca, sabe? Não sei. Mas deve ser ali, né, para fevereiro, março, geralmente está sendo assim. Não sei se. Confesso que eu não 12 vi de nem. dezembro. 12 de dezembro, segundo o Ah, Google. vai ser já em dezembro? Ah, então pronto, se é 12 de dezembro, então é logo após, assim, porque termina dia 6 o Campeonato Brasileiro, né? Então vai ser já. Vai dar nem uma semana, pô. Vai ser aonde isso? Vai ser no Uruguai, esse negócio? Não, Arábia Saudita. É Putz, porque então. começa dia 12, mas o Fluminense só deve entrar em Ah, campo. tá. Tem aquele É, jogo É, no dia 18. Oceania contra o anfitrião. É. Aí, Ah, Fluminense então entra em campo no dia 18. deve usar esse jogo aí, o jogo da despedida, né? Contra o Grêmio aí, né? O jogo da Uhum. despedida, o jogo do abraço antes da ida para o Mundial. é mais pouco provável que o Diniz use o Cano, use o Marcelo. Não, assim, os caras não vão jogar a Vera nem a pau, tendo um jogo se tiver alguém com um CK mais ou menos alto ali, não. E fora que, tipo assim, tomou o gol do Grêmio, assim, 20 minutos, galera, não vamos não, né? Deixa aí mesmo, do jeito que tá, deixa perder mesmo. Por que não? Pô, porque, quero ou não, não assim, é, não tem. e aí, isso não É que eu é... fiquei imaginando essa conversa É, dentro do gramado. mas é porque, assim, honestamente falando, eu acho que o Fluminense, se ele também não tivesse nem para o campeonato a partir de agora, zero problema. Zero problema. A responsabilidade são dos clubes que estão disputando. Se o Fluminense quiser largar o campeonato, ok, pô, ok. Não faz. Não tem essa. Assim, o Diniz disse que quer honrar, beleza. Então vai lá, joga e tudo. E é um detalhe importante. O Fluminense também passa longe, fez muitos jogos ruins. Não à toa, o Fluminense é o terceiro pior visitante desse campeonato. É um time muito ruim jogando fora de casa. Então, nesse duelo que ele vai ter contra o Palmeiras aí, se perder de goleada, por exemplo, perder de 2-0 sem mostrar nenhuma reação, é o Fluminense do Campeonato Brasileiro. Então, não é Sim. a É importante entregada. destacar isso, né? Que a gente fala às vezes, parece que o Fluminense, assim, se jogar sério, é certeza que vai ganhar. Só perde por causa disso. Não, né? É porque no Pode, final do obviamente, campeonato facilitar um pouco, mas continua sendo uma equipe que está meio de tabela, mais ou menos, no É campeonato. porque no final do campeonato, Arthur, tudo se torna mais potencializado. Um erro de Né? arbitragem no final do campeonato, ele é muito mais potencializado que qualquer outro. Olha que coisa. Até eu não estou lembrado, foi o Davi que colocou aqui no chat. O erro do jogo Corinthians e Grêmio não está colocando o Grêmio na liderança do campeonato, pô. Aquele erro do pênalti absurdo do Yuri Alberto estaria colocando hoje o Grêmio com tranquilidade. E aí, é claro, será que se tivesse ganhado aqueles 2 pontos, porque ele nem sabe o que aconteceria, né? Era um pênalti, tinha um Cássio do outro lado, assim, mas... O Luan ia cobrar, né? O Luan que tinha entrado o Luan ia cobrar, segundo o Renato, não sei se ele também fez uma média ali, mas não dá pra gente também fazer o efeito cascata, né? O efeito borboleta da coisa, imaginando, porque será que o Grêmio não teria jogado mais relaxado em um jogo em que ele ganhou, como o jogo de hoje, por exemplo? Então é muito difícil imaginar o que é que seria, mas que houve um erro de arbitragem que poderia ter custado 2 pontos aí para o Grêmio e a liderança do campeonato, poderia ser, né? É uma outra forma de analisar. Então, eu vejo que nesse cenário, o Fluminense aí é uma equipe que pode realmente fazer jogos complicados. Acho que contra o Flamengo vai fazer um jogo complicado, mas o momento do Flamengo é muito bom também. Cebolinha tá jogando muito. O Davi aqui lembrou que o Arthur já disse, né, do Soares, que o Renato Gaúcho confirmou, né? Só jogou hoje porque a partida não foi no Engenhão. Quem o torcedor do Botafogo tem que ter mais raiva? Do Cristiano Ronaldo, que ligou pro Luiz Castro, ou pro RBD, que marcou um show no dia de um jogo decisivo no Engenhão? Eu acho que Cristiano Ronaldo tem uma parcela maior. Foi um jogo só, né? Porque tirou o treinador, né, velho? Pô, aí é de lascar. E aí a gente Pô, tá eu vendo aí tava na vendo. tela. Vai lá, Pedro, depois eu comento. Tá vendo aí na tela que a diferença hoje do primeiro para o quinto lugar, que é de 3 pontos, né? É a menor diferença já registrada na 33ª rodada. A gente nunca teve, na verdade, empatado com 2011, né? Em 2011 a gente tinha um cenário
bem 2011 semelhante. foi qual ano? Foi o Corinthians campeão. Tinha Corinthians, Vasco, Fluminense. Vou até botar aqui na tela também a classificação de 2011 para a gente comparar. Na 33ª rodada, a gente tinha o Corinthians na liderança empatado com o Vasco. E aqui um Fluminense, Botafogo e Flamengo. O Flamengo era o 5º colocado e estava aí a 3 pontos do Corinthians. O Corinthians acabou sendo campeão esse ano, né? Olha o Botafogo ali. Na briga. Era 4 E aí o cariocas, viu? Botafogo terminou em nono. Terminou em nono, Botafogo. Ei, e naquela rodada, bota de novo ali na 33ª, tinha 4 cariocas entre os 5 primeiros. Algo até difícil imaginar, né? Sim, mas Verdade. naquela época o futebol carioca ainda tinha. Era o Botafogo do Sidorf esse? Acho que era já. Lembro, né? Porque acho que não sei se foi 2011 que ele já chegou. Sei que 2013 ele estava. Que eu até peguei uma tweetada minha de 10 anos atrás agora. Eu acho que não era não, porque se esse Botafogo terminou em oitavo, eu lembro que o Düsseldorf foi para Libertadores. Não era, não. Foi 2013, eu lembro, 2013. Cara, é tão surreal a situação do Botafogo. Não é que ele tá a 3 pontos só de perder. Aí ele já tá empatado, mas ele tá a 3 pontos de sair do G4. Porque, assim, uma Libertadores fase de grupos, assim, poderia consolar, mas nem isso hoje é garantido. É dramático a situação do Botafogo. Eu ia até dizer assim que assim, um ponto assim que é surreal desse Botafogo é que ele já enfrentou no segundo turno das equipes que estão concorrendo com ele, quase todas. Só falta o Red Bull Bragantino que ele vai pegar domingo agora. E ele perdeu todos esses confrontos. Perdeu para o Grêmio, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Atlético Mineiro. Ou seja, o que a gente falava lá do Corinthians de 2017, teve um segundo turno claudicante, mas quando chegou na decisão contra o Palmeiras venceu, é o que o Botafogo não fez nesse segundo turno. Quando teve qualquer decisão com a equipe que estava disputando com ele, ele perdeu. E eu estava até olhando aqui, foi o único time que perdeu para todos esses 4 no retorno. Talvez tenham mais, assim, mas eu vi que, por exemplo, o Coritiba, que é o vice-lanterna, ele enfrentou também já essas 4 equipes no retorno. Ele ganhou do Atlético Mineiro. O Botafogo perdeu para os 4. E aí, assim, eu ia até perguntar o que vocês acham, se com o resultado de hoje, se o 3-0 do Flamengo ontem se torna um resultado ruim para o Botafogo. Porque aumenta a chance dele sair do G4 e aumenta a chance de você ter um rival campeão, né? Porque o Flamengo entrou 100% na briga. Não, mas aí eu acho que para essa rodada especificamente, eu entendo o que você está dizendo, porque aí agora, depois dessa derrota de hoje, nessa quinta-feira. Eu tô falando de hoje, porque ontem o torcedor do Botafogo ainda acreditava, vamos ganhar amanhã, vai ser bom. É porque assim, eu acho que para o torcedor do Botafogo, perder a liderança seria ruim. Tudo bem. Aí tem um contexto ali que a derrota do Bragantino e a derrota. Porque se fosse um empate, talvez fosse até o melhor dos resultados para o torcedor do Botafogo. Era o melhor. Mas aí, tudo bem. Desde que você já sabia que você não perderia a liderança, o contexto da partida hoje é tipo assim: caramba, vamos abrir agora a margem, né? Porque o Botafogo, se tivesse confirmado a vitória hoje, ele saberia que ele já estaria na 34ª rodada. Porque dando uma rodada errada, ele ainda continuaria na frente. Né? Ele tinha essa vantagem de número de vitórias perante aos adversários. Então, esse contexto da derrota agora, o torcedor do Botafogo, que está indignado, né? A torcida lá gritou o time sem vergonha, não é assim, claro que é por conta do título que está escapando pelas mãos. Mas aí, quando o cara for começar a observar, velho, nós vamos talvez ficar fora mesmo da Libertadores, entendeu? Então, a vitória do Flamengo está sendo lembrada agora muito mais pelo contexto da Libertadores. Mas a raiva do cara, nesse momento, é por conta do título. Ele não tá mais, assim, beleza, perdeu. Ele não vai mais contentar com vamos terminar em segundo, terceiro, sabe? Sim. Eu acho que nesse momento a raiva é pelo título. Não tem como, assim. E assim, eu tô não tem como virar essa chave para chegar naquela sensação de aceitei que perdeu o título, agora eu quero o G4. Não vai ter essa aceitação. Que foi o caso. Qual foi aquele ano do Palmeiras que o Flamengo foi campeão, Pedro? Foi o do Pet junto com 2009, né?
Naquele ano, o Palmeiras também desandou. Acho que o Palmeiras terminou em quinto naquele ano de 2009. Foi 2009. eu acho que ele foi o quinto colocado. Quinto colocado. Ele pegou também a pré naquele ano. Naquela 2009 era pré? Eu acho que não tinha não naquele ano, né? Não, aí eu Isso acho que aqui era não, 4. não Acho que era só até o G4, né? Só ia até o Eu acho que G4. era só o G4, eu acho. Eu acho que sim. Mas eu acho que o Palmeiras acabou indo que alguém foi campeão de alguma coisa, se eu não me engano. Acho que o Inter deve ter sido campeão da Libertadores, não? Em 2009. Acho que foi isso. Enfim, ele pegou uma fase O ano pré. do Mazembe? Acho que não. Não, foi Não, para mim foi 2009. Não. Dá uma olhada aí no 2010. Aquilo foi 2010. O Palmeiras não foi para a O Inter Libertadores foi em campeão. 2010? Não Então, sei, deixa eu contar. Não foi não. No Brasil foram Corinthians, Flamengo, Inter, São Paulo e Cruzeiro. o Corinthians, Foi né? o Foi Corinthians campeão. e Mas a Copa do 2009 Brasil. foi Corinthians e Inter a final da Copa do Brasil. Aí o Corinthians Sim. ganhou. Pois é, Corinthians esse caso aí foi o que aconteceu, né? Claro, nesse ano aí tinha menos vagas, o Palmeiras caiu para quinto colocado e ficou sem Libertadores. Então, eu lembro demais desse ano aí, foi o ano até que a menor pontuação de um campeão, né? Foi o Flamengo com 67. E o Botafogo, assim, só que, assim, depois o cara veio com esse discurso, Arthur, que você falou. É porque o Palmeiras desandou, assim, faltava ainda muita rodada. O Botafogo tá desandando agora, já tem um tempo, mas o Palmeiras, eu lembro que ele realmente entrou numa crise profunda. E aí depois a galera, vamos pelo menos garantir a Libertadores. E nem assim conseguiram, né? Terminaram com 62, aí ficaram de fora. Não, mas eu concordo com você, assim, diante da vantagem que o Botafogo abriu, nem cabe ter essa, vou chamar de frieza, tá? De tipo aceitar que perdeu o título e que o objetivo agora é outro. Realmente não cabe, não tem como. É quando levar o X, eu diria. Porque, vamos lá, né? Vamos combinar. Beleza, o cara tá indignado, mas ele sabe que na próxima rodada ele vai acompanhar o jogo com raiva. Se o time faz o gol, ele tá lá comemorando, vibrando, e vai mandar todo mundo se calar, e chupa, não sei o que e tal. Não, vai, Porque, com certeza vai, mas eu acho que ele vai. Assim, eu não vejo, por exemplo, assim, se ele só leva o X, vamos supor que ele perca agora nessa próxima rodada, o Botafogo caia para não, quarto. perdeu, já Vamos era, porque falar ele perde daquele com o cenário, Bragantino, né? né? Aquele cenário que Pedro comentou, né? Que ele vai para quarto. Não, eu tô dizendo para nem ficar em segundo. Ele cair mesmo na tabela. Mas eu não acho que ninguém na outra rodada vai entrar, por mais que esteja decepcionado, comemorando o gol, diz, vamos garantir o G4. Não, todo mundo vai dizer, não, estamos vivos ainda na briga pelo título, sabe? Eu acho que não, a vantagem que o Botafogo abriu e o fato de você estar tão próximo no final, acho que não vai dar tempo de, caso aconteça, você assimilar que o título já era e que o objetivo agora é outro. Eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que em termos da torcida, o que vai acontecer é talvez até a torcida meio que largue na crítica do tipo, foda-se também, não foi campeão, Exatamente. também Eu, agora pode ser sexto mesmo nessa merda, sabe? Eu acho que pode é, acontecer algo é, assim, sabe? Na verdade. porque o cara tá com tanta raiva que, tipo assim, não merece mesmo, não merece nem É, para exato, Libertadores. O exatamente. cara vai começar a abraçar o Atlético Paranaense.